de Asaf, Salmo 73, diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, os olhos saltam-lhes da gordura, e do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, claro, dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, e como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus amados, se tem algo que a Bíblia não esconde, é que grandes homens de Deus, pessoas crentes, elas passam por momentos tenebrosos. Como nós temos falado aqui, o pastor Luciano fala bastante sobre isso. A Bíblia é uma história de redenção. A Bíblia é uma história de gente quebrada, que encontrou perdão e redenção em Jesus Cristo, na pessoa do seu Deus. Nós somos um povo em processo, encaminhada também de uma redenção completa, que só vai acontecer quando nós estivermos na presença do nosso Deus no céu, quando Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, estamos num processo de santificação, de maturação, onde Deus ele amassa o barro. E isso nós vemos em toda a história bíblica, em todos os personagens bíblicos. Louvado seja o Senhor que a Bíblia é um livro diferente justamente por conta disso. Ela é um livro especial, ungido e inspirado pelo Espírito Santo, justamente para mostrar que nós temos jeito em Cristo Jesus. Nós temos como ser transformados. Existe esperança para o pecador. E a Bíblia mostra, como nós temos ouvido aqui também nas quintas-feiras, pessoas com muitos problemas, homens e mulheres com muitos problemas, grandes homens em que nós nos inspiramos, histórias de pessoas inspiradoras para nós, mas pessoas que cometeram erros, pessoas que passaram por imensas dificuldades, e também pessoas que foram redimidas, pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, ela é viva, ela não esconde
os problemas, ela não esconde os defeitos dos personagens. Assim como também nós também, quando olhamos para a palavra de Deus, nós também vemos os nossos próprios problemas, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias mazelas. A Bíblia lança sobre nós também os nossos problemas. Mas que bom que ela também nos traz a esperança também de redenção e de perdão. E essa é toda a história bíblica. E essa também, esse é o momento em que esse grande homem de Deus, cantor do templo, Asaf, levita do Senhor, um homem santo, um homem que experimentou coisas maravilhosas também na presença do Senhor, que experimentou momentos também de louvor, de adoração, que trabalhou no templo, que fazia parte do dia a dia do culto, e com certeza experimentou momentos como que nós estamos vivendo aqui, quando nós cantamos, quando nós adoramos. Ele experimentou a presença de Deus. Asaf é um homem de Deus, mas ele mesmo diz que ele passou por momentos tenebrosos. Ele começa no versículo 1 dizendo, como uma conclusão, logo no seu primeiro versículo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa é uma conclusão, e é real. Deus é bom para com o seu povo, e Ele mesmo limpou o coração do seu povo. E Ele é bom. Essa é uma conclusão lógica. Essa é uma conclusão que todos nós precisamos chegar sempre, que Deus é bom. Amém? Deus é bom. Isso não há dúvida nenhuma. Especialmente para nós, o seu povo. Se Ele é bom, às vezes até para o ímpio. Quando Ele dá coisas para o ímpio, às vezes. Quando Ele até sustenta, muitas vezes, aquele que vira as costas para Ele. Imagina com o seu povo, que é rebanho do seu pastoreio. Sim, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com você. Deus é bom para comigo, e Ele tem demonstrado essa bondade. Isso é algo lógico, e é uma conclusão maravilhosa que nós podemos chegar. Só que Ele diz, olha, quanto a mim, porém, durante algum tempo, eu tive problemas. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Apesar de reconhecer a bondade de Deus, apesar de reconhecer que Deus é bom para com o seu povo, apesar de reconhecer que Deus é um Deus presente na vida do seu povo, esse homem de Deus, ele diz, olha, eu passei por um momento tenebroso. Em algum momento eu duvidei de tudo isso. Os meus pés quase resvalaram, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos do quê? Desse Deus que é bom. Pouco faltou para que eu abandonasse esse Deus. Pouco faltou para que eu andasse por outros caminhos. Pouco faltou. E ele utiliza essa metáfora de resvalar os pés. E a ideia aqui é de quando você anda, é como se você estivesse andando na beira de um abismo e você quase cai, você se desequilibra, você quase cai, você não cai, mas você se desequilibra. Esse é um momento tenebroso de Asaf. Louvado seja o Senhor que pelo desenrolar do Salmo, a gente percebe que isso não durou tanto tempo na vida dele. Provavelmente esse momento não demorou tanto tempo. Eu chamo esse momento na vida de Asaf de andar à beira do abismo. Ele esteve muito próximo do abismo e muito próximo de cair. Mas parece que, louvado seja o nome do Senhor, logo ele teve um encontro com o Senhor e Deus mostrou as coisas claramente para ele, e aquela nuvem espessa de escuridão saiu da vida desse homem. O problema, meus amados, o problema é que tem muitas pessoas vivendo nessa beira do abismo há muito tempo. Existem muitas pessoas que parece que gostam da beira do abismo. Parece que vivem uma vida toda nessa corda bamba espiritual. E que parece assim que não querem sair, ou não gostam, ou não querem tomar uma atitude, ou não reconhecem o momento que estão vivendo, a vida que estão levando. Esse é o grande problema.
E é por isso que eu creio que esse texto ele fala tanto ao coração da igreja, porque não são poucas as pessoas. Não são poucas as pessoas que muitas vezes ficam andando à beira do abismo. E é claro, é por isso que esse texto ele fala também ao meu coração, porque eu creio que muitos de nós já viveram esses momentos de estar na beira do abismo. Que apesar de saber da bondade de Deus e reconhecer o grande Deus que nós servimos, por muitas vezes dá a impressão que a gente se esquece de quem Ele é e de quem nós somos nele. E aí então nós andamos por lugares escorregadios e muitas vezes gostamos de andar. E parece que nos apaixonamos pela beira do abismo. E é terrível, é terrível. E Ele mesmo diz que esse é um momento em que trouxe muito sofrimento para Ele. No versículo 15 ele diz: olha, se eu pensasse em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir sobre isso para compreender, eu achei uma pesada tarefa para mim. Ou seja, o salmista está sofrendo, passou por um momento de sofrimento. A beira do abismo é um momento de sofrimento. Mas por que muitas pessoas insistem em ficar na beira do abismo? Eu creio que existem alguns motivos aqui pelos quais nós podemos chegar à conclusão do porquê. O que leva muitas pessoas, assim como esse salmista, não se sabe o tempo que ele demorou nessa situação, mas o que leva pessoas a ficarem tanto tempo nessa corda bamba espiritual, nessa beira do abismo, quase caindo, pela misericórdia de Deus muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, não caindo, mas quase, e vivendo vidas assim muito tristes, vidas sem crescimento espiritual, vidas mais ou menos. Por quê? Quais são os motivos? De repente, meu amado, você que está me vendo pelas redes sociais, ou você que chegou aqui nessa noite, você possa ter se identificado com isso. De repente você mesmo pode chegar à conclusão, lendo o texto: olha, eu acho que eu estou passando por esse momento, e faz muito tempo que eu estou assim. De repente você pode ter chegado a essa conclusão. Pois eu quero dizer para você que é possível sair. Quero dizer para você que é possível sair quando você identifica os motivos e você toma uma atitude diante de Deus, que foi o que Asaf fez. E ele identificou os motivos, óbvio, ele mostra aqui os motivos. O salmo é um cântico mostrando o porquê ele esteve na beira do abismo e como ele saiu desse lugar. Que bom que a Bíblia é assim, ela nos mostra o problema e mostra também o escape. E mostra como que a gente sai, não é verdade? E o primeiro motivo que deixou Asaf nesse momento da beira do abismo, nesse momento tenebroso, e nesse caso aqui por causa dos seus próprios pecados, seus próprios erros, não é um momento de sofrimento, como disse o pastor Luciano na quinta-feira, um momento externo, alheio às atitudes do salmista. Ele mesmo causou esse momento com a sua atitude. E ele diz aqui, por quê? Versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois, aí está o motivo, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Motivo primeiro, que ele identifica aqui, ele diz: eu invejava os arrogantes. Mas será que Asaf ele tinha inveja dos ímpios, por eles serem ímpios? Será que alguém tem inveja do ímpio, meu pastor? Por ele ser ímpio? Por ele ser perverso? Por ele ser arrogante? Não, querido. E aí vem a identificação do ídolo do coração de Asaf, e que talvez muitas vezes também se torna ídolo do nosso coração. Ele invejava aquilo que os perversos tinham. Ele invejava aquilo que eles eram, no sentido dos seus benefícios. Ele invejava a prosperidade dos perversos, seja ela material, ou pela fama que eles tinham, ou pelo fato deles falarem bem e o povo ouvi-los. Ou seja, ele invejava talvez
a fama de alguns perversos, ele invejava a riqueza dos perversos, e o problema é que ali estava o seu coração. Não no ímpio, porque ninguém tem inveja do ímpio por ele ser ímpio. Você quer ser combustível do inferno? O ímpio perecerá. O texto mesmo vai dizer isso mais à frente, quando no momento em que Deus, ele descortina e mostra a realidade para o salmista, ele fala assim, olha, eu atinei para o fim dos ímpios, e ele mesmo vai dizer, olha, aqueles que falam contra Deus, aqueles que viram as costas para Deus, eles perecerão eternamente. E é claro que ele não tem inveja disso, não é disso que ele tem inveja, de perecer eternamente como os ímpios, não. Ele estava dizendo que ele começou a admirar os ímpios por aquilo que eles tinham, pela sua prosperidade, pela sua fama. Ele começou a se interessar pelas bênçãos que os ímpios tinham, e provavelmente questionando como pode o meu Deus permitir que os ímpios também prosperem. É o questionamento que muitas vezes a gente faz, né? E a Bíblia, queridos, ela também é muito definitiva sobre isso. Em nenhum momento a gente vai perceber que Deus, ele isenta o ímpio de bens materiais. De maneira alguma. Os bens materiais e as bênçãos físicas, elas são sobre os ímpios também. Os ímpios prosperam. O empresário que trabalha direitinho, que é competente, ele prospera, ele fica rico. Aquela pessoa que levanta de manhã e vai trabalhar, e é competente, faz bem o seu trabalho, ela prospera. Ela pode até virar as costas para Deus, mas ela vai prosperar. E Deus é tão bom na sua graça comum, que Ele permite que até o ímpio, que trabalha bastante, ele prospera. E ele possa desfrutar das belezas que Ele criou. Ele possa desfrutar de carros bonitos, ele desfruta até de fama aqui na terra. Ele permite isso, porque o nosso Deus não é como nós. Se fosse nós, a gente colocaria uma plaquinha ali dizendo assim, ó, isso aqui ímpio não pode ter, prosperidade, ou então desfrutar da criação de Deus. Aqui é só para os crentes. Se fosse por nós, só os crentes vão poder nadar nas melhores praias. Só os crentes vão poder nadar nos rios mais limpos. Ou seja, o ímpio que vira as costas para Deus, vamos deixar ele nos rios mais sujos, deixa ele com os esgotos. Mas Deus não é como a gente. Deus é bom. E Deus, na sua graça, e nós nunca vamos entender isso, porque Ele é Deus, e nós somos muito diferentes dEle, apesar de filhos dEle. Deus, na sua graça, Ele permite sim, que até o ímpio, que vira as costas para Ele, que não quer saber dEle, também prospere, também desfrute da criação de Deus, da graça comum, e às vezes até fazem coisas boas, até, porque neles também está a imagem de Deus. Eles foram criados também por Deus. E é isso que o salmista não consegue entender, e é isso que muitas vezes fez com que ele falasse, como pode? O Senhor é bom demais, é como se fosse assim. Então ele olha e ele começa a ter inveja. Mas o problema é que ele não tem inveja do ímpio, ele tem inveja do que eles têm. E aí está o seu coração. E eu pergunto para você, querido, por onde anda o seu coração? Do que você tem tido inveja? O que você deseja? O que você tem desejado? Será que você tem desejado mais o Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus? E aí muitas vezes Deus, Ele não permite que nós tenhamos certas coisas, e aí a gente fica bravinho, chateadinho. O problema é que isso parece que não demorou muito na vida de Asaf, mas tem muita gente assim, chateado com Deus porque Deus é bom. Chateado com Deus porque Deus também faz prosperar até os perversos. E começa muitas vezes a ter inveja até do perverso e do ímpio.
claro, daquilo que eles têm. Sendo que a Bíblia, por exemplo, em Provérbios 14:30, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha por que Asaf está assim. Olha por que muitas vezes a gente também passa por terríveis momentos tenebrosos. Porque a gente tem inveja de coisas que a gente não deveria ter inveja. E aí os nossos ossos muitas vezes se apodrecem. E aí você vê tanta gente andando à beira do abismo, quase caindo. Quase caindo. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, sai desse lugar. Sai desse lugar. Para de ter inveja do ímpio. Jovem, para de ter inveja daquele rapaz do YouTube porque ele tem carrão. Menina, para de ter inveja daquela menina do TikTok só porque ela tem muita atenção, muitos cliques. Para de ter inveja disso. Porque o Deus que faz o ímpio prosperar, Ele também faz o crente prosperar também, se Ele quiser. Mas a nossa prosperidade é diferente, querido. A prosperidade do crente é aquilo que o ímpio nunca vai ter. Aquilo pelo qual nós devemos ansiar não são as coisas desse mundo, ou nem mesmo a saúde que muitas vezes o ímpio tem. E ele fala disso aqui. O salmista ele diz: olha como o corpo deles é saudável. Olha como eles são bonitões. Olha como o ímpio às vezes é muito mais bonito do que a gente, mais saudável. Olha como estou aqui direto na casa do Senhor, adorando o Senhor, e muitas vezes sou assolado com doença, e muitas vezes passo necessidade. Muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, faz esse questionamento com Deus: olha só como os ímpios prosperam, e eu estou aqui muitas vezes doente, eu trabalho, eu ganho pouco, às vezes o dinheiro não dá. E você sabe que Deus nunca vai deixar faltar nada para você naquilo que é necessário, mas mesmo assim você fica chateado com Deus, e você fica naquele momento tenebroso, durante muitos anos, porque muitas vezes você gostaria de ter aquilo que Deus não quer que você tenha. Às vezes Ele até dá para o ímpio, mas Ele não quer que você tenha isso. Viva contente com aquilo que Deus tem dado a você. Viva contente com aquilo que Deus, com a vida que Deus tem dado a você, e agradeça a Ele, porque no tempo dele, se Ele quiser prosperar você, se Ele quiser dar saúde para você, se Ele quiser livrar você de algum problema, Ele vai fazer isso. A música que nós cantamos no início fala muito sobre isso. Fala bastante sobre isso. Independente das circunstâncias, a nossa maior bênção é o próprio Deus. Que música linda. Mas o salmista ele sofreu muito com isso. E muitas vezes a gente sofre também. E eu quero dizer para você, meu amado, a maior riqueza que você tem, e essa é uma riqueza insondável, se chama Jesus Cristo. E isso o ímpio nunca vai ter. A maior riqueza que nós temos e que nós devemos ansiar, e que nós já temos a certeza que em Cristo, se você crê em Cristo, se você entregou sua vida a Jesus, você pode ter certeza que você já tem acesso a essa riqueza maravilhosa, é que em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Em Cristo nós temos a reconciliação com Deus. Em Cristo nós temos a esperança do céu. E isso o ímpio nunca vai ter. E é uma riqueza muito maior do que qualquer uma nessa terra. Amém? Mas muitas vezes a gente tem inveja dos ímpios. E aí nós andamos em lugares tenebrosos. E quase nos resvalam os pés. Quase, estamos na beira do abismo. E ficamos ali muitas vezes, ó. E perdemos tanto tempo, queridos, invejando. Provérbios 24, 19 e 20. Não te aflija por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. O perverso e o ímpio, ele pode ter algumas coisas nessa terra, saúde, prosperidade financeira, mas a luz dele, a lâmpada dele aqui espiritualmente falando, se apagará, ou seja, ele não estará com o Senhor. Ele será destruído.
ele não estará com Deus, ele passará a eternidade longe do Senhor, em outro lugar, terrível, preparado para aqueles que viram as costas para o Senhor, para o diabo e seus anjos. Esse é o futuro do ímpio. Ele terá algumas coisas até nessa vida, mas esse é o futuro dele. Agora, aquele que crê em Jesus Cristo, não. É diferente. Às vezes a gente pode até sofrer falta de algumas coisas aqui nessa vida, mas o nosso maior tesouro estará na eternidade. Amém? A gente já começa a desfrutar desse tesouro aqui, com a paz no coração, com a comunhão da igreja, com o amor dos irmãos, e que tudo aquilo que envolve a obra de Jesus Cristo na nossa vida, essa paz no coração que só o cristão tem, porque o ímpio não tem. O texto diz aqui, versículo 18: Tu certamente o pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quanto ao sonho, quando se acorda, ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Queridos, o ímpio não tem paz no coração. É isso que você quer? Mesmo com todos os bens e saúde, o ímpio não tem paz no coração. Ele não dorme direito. Às vezes, quando as coisas estão dando tudo certo para ele, ele consegue ter alguma paz no coração, ele consegue dormir. Mas e no momento da dificuldade? Aquela paz no coração que só tem aquele cristão, aquele que conhece a Jesus, nos momentos difíceis. Aquela paz no coração que invade a nossa alma no momento da tribulação. E isso o ímpio não tem. Então nunca tenha inveja dos arrogantes. Você vai ficar na corda bamba. Você vai ficar na beira do abismo. Isso vai ser terrível para a sua vida, meu irmão. Sai desse lugar em nome de Jesus. Amém? Sai desse lugar em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, versículo 13: Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em primeiro lugar, o que leva a gente para a beira do abismo é quando a gente começa a ter inveja da prosperidade dos maus. Começa a adorar coisas que não são para nós, coisas que os outros têm, muitas vezes os ímpios têm. Isso nos deixa na corda bamba, isso nos deixa na beira do abismo. Então, em nome de Jesus, sai desse lugar. Mas em segundo lugar, querido, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Nós também ficamos em lugares escorregadios quando nós temos saudade do passado sem Cristo. Nós ficamos na corda bamba espiritual, nós ficamos à beira do abismo, quando nós começamos a se perguntar: será que vale a pena ser crente? Você já se perguntou isso? Eu já. Por pouco tempo, graças a Deus. Mas tem muitas pessoas questionando se vale a pena realmente ser cristão há muito tempo e vivendo vidas terríveis, vidas sem crescimento, abandonando a igreja, deixando de ir na igreja, chateados com Deus, decepcionados com Deus. Sabe por quê? Porque estão com saudade da vida passada sem Deus, questionando se era melhor. Olha, será que não era melhor quando eu fazia umas maracutaia para poder ganhar mais dinheiro? Será que não era melhor quando eu andava no meio de pessoas que me deixavam ser popular e me elogiavam, e os irmãos da igreja muitas vezes me confrontam pela palavra de Deus? Será que não era melhor quando eu não era crente e eu ia em lugares que me davam prazer, e hoje eu tenho que abrir mão e renunciar a tanta coisa? Asaf, ele fez isso. Ele falou assim: será que inutilmente eu conservei puro o meu coração? Será que inutilmente eu lavei as minhas mãos na inocência? Será que inutilmente eu tenho fugido do pecado? Porque eu olho para os
ímpios e eles prosperam. Será que vale a pena continuar assim? Ele pensou nisso, queridos. Isso é um pensamento terrível. Quando a gente começa a ter saudade, quando a gente começa a ter saudade da miséria em que nós vivíamos, quando a gente começa a questionar e quando a gente começa a pensar que o esgoto onde nós vivíamos é melhor do que o bálsamo de alegria de sermos do povo de Deus, de sermos cristãos, de sermos crentes no Senhor Jesus. É quando o nosso coração está tão nebuloso que a gente começa a ter saudade do passado pecaminoso. E isso é terrível. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não tenha saudade do passado nesse sentido. O passado nesse sentido é terrível para nós. Não tenha saudade de quando você desobedecia a Deus e você às vezes tinha até alguma posse por causa das suas atitudes perversas, muitas vezes, ou mesmo desonestas. E hoje você tem que abrir mão delas e ganhar muitas vezes menos dinheiro e às vezes até passar alguma dificuldade, ou mesmo não ter tanta saúde como você tinha antes. Não tenha saudade desse passado, querido. Muitas vezes não, é muito melhor. Muitas vezes nós até passarmos por enfermidade, até passarmos por necessidade, até passarmos por algumas dificuldades e sermos motivo de chacota no nosso trabalho. E muitas vezes trabalhar muito e ganhar pouco, mas temos o maior tesouro, que é Jesus Cristo, e temos Deus como maior valor na nossa vida, do que viver nesse esgoto do pensamento do passado, o terrível passado sem Deus. Saia desse lugar, em nome de Jesus. Saia desse lugar terrível, onde você quase cai. Saia dessa corda bamba, em nome de Jesus. Saia da beira desse abismo que pode tragar você e a sua alma e aquilo de mais valioso que você tem. Saia desse lugar em nome de Jesus. Jovem, saia desse lugar em nome de Jesus. Adolescente, saia desse lugar. Não fique com saudade de quando você não obedecia a Deus. Aproveite esse momento. Aproveite o momento de comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós temos visto muitos jovens comprometidos com o Senhor, que desejam a casa do Senhor, que desejam a presença do Senhor e não estão com interesse nas propostas indecentes que o mundo tem oferecido. Mas muitos também têm andado nesses lugares escorregadios e tenebrosos, têm andado por esses lugares tortuosos e à beira do abismo durante muito tempo, queridos, vivendo vidas terríveis, vidas sem nenhum avanço na presença do Senhor, por conta dessas atitudes aqui, porque tem inveja dos arrogantes, desejando ter o que Deus não deseja para eles, e porque muitas vezes tem saudade do seu passado pecaminoso. Mas, queridos, só lembrando de um texto que é muito famoso lá de Hebreus. Na realidade, são dois textos. Lá em Êxodo, vocês lembram daquele povo do Egito, daquele povo que estava sendo liberto e tinha saudade do Egito, tinha saudade das comidas do Egito, estava sendo liberto por Deus, com a presença de Deus, e eles diziam assim: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só que terrível pensamento, queridos. Pensamento mais horrível. Quem dera a mão do Senhor, saudade do passado no Egito. Quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Olha que terrível, irmãos. Saudade das panelas do Egito. Tem muita gente com saudade da panela do Egito, saudade da escravidão, saudade da miséria espiritual. Saia deste lugar em nome de Jesus. 2 Pedro 2,20 diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
encontram-se novamente nela enredados e por ela dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a se revolver na lama. Tem muita gente querendo voltar a se revolver e tendo saudade da lama do pecado, como a porca gosta de se revolver naquela lama, ou como o cão que volta a comer o seu próprio vômito. Isso, é a palavra de Deus que diz isso. Não volte a esse lugar terrível. Saia desse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas em último lugar, meus queridos, o terceiro motivo que muitas vezes nos deixa nessa corda bamba espiritual, nessa beira do abismo, está no versículo 21 e 22. Por favor, abra sua Bíblia no versículo 21 e 22, ou dirija seus olhos até o versículo 21 e 22. Diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Em primeiro lugar, nós ficamos na beira do abismo quando nós invejamos os ímpios e aquilo que eles têm, principalmente aquilo que eles têm. Em segundo lugar, quando nós temos saudade do nosso passado pecaminoso e desejamos as panelas do Egito. E em terceiro lugar, quando nós embrutecemos o nosso coração, quando nós fechamos o nosso coração para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, para o que Deus tem para nós. O salmista, ele diz que tudo isso que aconteceu com ele é porque ele estava com um coração embrutecido. Ele diz assim: quando o coração ficou amargo, as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Esse é o motivo de tudo. O coração do salmista se tornou irracional, ele não pensava mais direito. Talvez o pecado tomou conta da vida dele de uma tal maneira, a frieza espiritual, que o seu coração se fechou para a realidade de Deus, se fechou para a palavra de Deus, se fechou para as coisas de Deus. De repente ele começou a viver num piloto automático espiritual ali, e começou a fazer as coisas, e mesmo estando no templo diariamente, o seu coração estava embrutecido, e aí ele foi para a beira do abismo. Quase me resvalaram os pés. Quase eu caí. E tem muita gente assim. Tem muita gente, meus irmãos, com o coração embrutecido, que já abandonou os meios de graça, já não oram mais, já não leem a palavra de Deus, já não querem mais saber da igreja. E vão ficando embrutecidos e ignorantes, mesmo sendo de Deus, e vivendo vidas medíocres. Terrivelmente, queridos, existem muitas pessoas assim, e muitas vezes inventam mentiras para si mesmos, como essa, né, tão famosa, né, pastor? Eu sou a igreja, eu posso viver aqui sozinho, eu não preciso ler a Bíblia hoje, eu não preciso ir à igreja hoje, eu não preciso da escola dominical, eu não preciso ouvir o sermão dominical, ou o sermão da quinta-feira, eu não preciso ir à igreja, eu me basto, eu posso viver sozinho. Eu não preciso ficar orando, dobrando meu joelho no chão, orando. Eu vivo a minha vida espiritual como eu quero. O coração embrutecido. E aí, abismo, beira do abismo. Beira do abismo. Terrível a beira do abismo. Espiritual. Corda bamba espiritual. Muitas vezes as pessoas não conseguem sair. Eu quero dizer uma coisa, querido: peça ajuda, clame ao Senhor e saia desse lugar, em nome de Jesus. Volte o seu coração para a palavra de Deus, volte o seu coração para a comunhão da igreja, volte para a igreja em nome de Jesus. Você que está aí me vendo pelas redes sociais, às vezes deixou de ir à igreja por algum motivo, volta em nome de Jesus, querido. Volta, mesmo que no começo vai ser difícil, mas volta à comunhão dos irmãos.
Volta a ouvir a palavra de Deus, abre o coração para aquilo que Deus tem para você pela sua palavra, a transformação que Ele quer trazer para a sua vida. Sai da corda bamba, sai da beira do abismo em nome de Jesus. Esse lugar não é para você. Assim como não era para o Asaf também. Mas ele disse assim, aí para finalizar, meus irmãos. Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. O versículo 17, ele diz o seguinte: até que eu entrei no santuário de Deus. Eu quero convidar você nessa noite, entra no santuário de Deus, entra na presença de Deus, amolece o seu coração, e vai ao Senhor e clama ao Senhor, faz aquilo que Asaf fez. E aí Deus abre as cortinas e mostra a realidade. Olha, Asaf, é o seguinte, tá bom, você está me buscando, e agora eu vou dizer para você, olha o fim dos ímpios aqui, ó. Olha o que vai acontecer com eles. Puxa, é verdade. Como eles não conseguem dormir direito, como eles ficam assolados, como qualquer coisinha deixa os ímpios aterrorizados, como essa pandemia aí. Você viu quanta gente aterrorizada, né, irmão Antônio? E o ímpio fica aterrorizado, ele não sabe para onde ele vai. Tá certo, muitos crentes também. Infelizmente. Mas, querido, nunca houve motivo para isso. Nunca houve. Para nossa surpresa, muitos crentes sim ficaram aterrorizados. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Ele nos corrige. E eu sei que Ele também mostrou para você que de repente ficou muito aterrorizado, demasiadamente aterrorizado e amedrontado, que não era para tanto. Não era para tanto. Pois o Senhor está conosco e o destino da nossa vida, querido, está no Senhor. E todos os dias da nossa vida estão contados na presença de Deus. Mas sim, o santuário, ele entrou no santuário de Deus. Deus abriu as cortinas, Deus abriu os olhos dele, Deus tirou as escamas dos olhos dele. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor que tire também as escamas dos seus olhos, se é que você está nessa situação. Ele diz, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença, versículo 22, 23, as coisas mudam. Ele já está dentro da realidade. Todavia estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Ele encontra segurança no Senhor, amém? Ele termina, ele sai daquele lugar escorregadio, e então ele encontra segurança no Altíssimo, e ele diz assim, olha, o Senhor me segura pela minha mão direita. O Senhor estendeu sua mão para mim, e eu segurei na sua mão, e agora eu estou bem. Louvado seja o nome do Senhor. Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Ou seja, o Senhor está comigo aqui, e eu vou viver eternamente na tua presença. Isso é melhor do que tudo. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Essas coisas não são nada. O maior valor, o maior tesouro que eu tenho é o Senhor. Não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus das bênçãos. Ainda que a minha carne, o meu coração desfaleçam, ou seja, ainda que a doença, a pobreza, ainda que eu não tenha tudo aquilo que eu quero, e às vezes eu não tenho até a saúde que eu gostaria de ter, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele está comigo, e nele eu confio, nele eu estou seguro. Ele é a fortaleza do meu coração, e Ele é a minha herança para sempre. Muitas vezes a gente fica interessado nas heranças dessa vida, né, queridos? Mas Deus é a nossa herança para sempre, amém? Ele é a nossa herança para sempre. Os que se afastam de ti, olha a conclusão, né, sobre os ímpios. Os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E é verdade, querido. A palavra de Deus diz isso. E os ímpios perecerão, e Deus vai ser glorificado na sua justiça. Deus vai ser glorificado na sua santidade. Deus vai ser glorificado no seu zelo, quando Ele punir o mal também. E o ímpio
Ele foi para o lugar de direito dele, porque ele virou as costas para Deus, e ele não creu no Evangelho. E ele sim, ele não estará na presença de Deus, isso é real. E Deus revela isso para ele: os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Ah, mas quanto a mim não, eu sou um escolhido do Senhor, eu sou da aliança, eu sou um pecador, mas o Senhor me redimiu. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. A conclusão, versículo 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que foram limpos por Ele mesmo, para os que de coração limpo. Essa é a conclusão daquele homem que estava no abismo, aquele homem que estava na corda bamba espiritual, mas agora ele diz: olha, no Senhor eu ponho o meu refúgio, e eu inclusive quero proclamar aos outros os seus feitos. Agora ele quer até pregar, agora ele quer até testemunhar, agora ele quer falar desse Deus maravilhoso. Ele saiu da corda bamba. Querido, em nome de Jesus, desejo do meu coração é que o Senhor abra os seus olhos nessa noite, que você saia, se porventura estiver na beira do abismo. E a você que porventura não está na beira desse abismo, que você nunca chegue nesse momento, que você tenha uma noção tão completa da palavra de Deus e da realidade de Deus, que você não precise passar por isso, porque infelizmente muitas pessoas estão há muito tempo nessa situação. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos tira dela, amém? Busca o Senhor, saia desse lugar, entregue sua vida a Cristo. Você que está me ouvindo e que de repente você está pensando assim: nossa, mas eu estou exatamente assim que eu estou, e desde quando eu nasci eu nunca conheci a paz no coração que os cristãos têm. Eu nunca conheci essa paz verdadeira, real. Eu não tenho certeza para onde eu vou quando eu morrer. Se você está me ouvindo e você está aqui e você não tem essa certeza e você não tem essa segurança, eu quero dizer para você nessa noite: entregue a sua vida a Cristo e você terá essa paz. Faça essa entrega hoje. Diga a Ele hoje que você quer caminhar com Ele hoje. Peça a Ele para estender sua mão para você. Diga a Ele que Ele é a fortaleza do seu coração. Declare isso a Ele. Diga que é Ele que você deseja para a sua vida. Confesse os seus pecados. Confesse as suas mazelas. Diga a sua situação para Ele, e você será salvo. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Sem arrependimento, querido, não há remissão de pecados. Arrependa-se, mude de vida, tenha o desejo de começar uma nova caminhada. Arrependimento é isso. Arrependimento é um novo começo, é uma nova vida. Deseje isso nessa noite, amém? E Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que aconteceu nesse culto aqui, Senhor, pela maneira que o Senhor falou conosco, desde os primeiros momentos, através das canções, das orações, dos avisos, do testemunho missionário. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor continua falando com o seu povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a fortaleza do nosso coração. Nós queremos fazer essa declaração de Asaf. Ó Deus, nós queremos dizer que o Senhor é a nossa herança para sempre. E que ainda que nós passemos por dificuldades nessa vida, doença, dificuldade financeira, tristeza, depressão, ainda que nós passamos por momentos difíceis, Senhor, ainda que nós venhamos a ter problemas, nós queremos dizer, Senhor Deus, que o Senhor é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. Que o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Que o Senhor é o maior tesouro que nós temos. Que Cristo é o maior tesouro que nós temos. Que Cristo é a maior dádiva que nós temos. E juntamente com Ele, tudo aquilo que foi conquistado naquela cruz e na sua ressurreição é
a maior herança que nós temos nessa vida, nós queremos declarar isso. E o que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que levanta aquele que está prostrado, o Senhor é aquele que levanta aquele que está abatido, o Senhor é aquele que tira aquele que está na beira do abismo, o Senhor tira ele desse lugar e coloca ele, Senhor Deus, num lugar de segurança na tua presença. Obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor faz essa obra. Aqueles que se afastam de Ti, Senhor Deus, perecerão, mas aqueles que buscam o Senhor, esses sim, esses estarão contigo eternamente, Pai. Nós queremos declarar isso. Quanto a nós, bom é estar junto ao Senhor. No Senhor, Deus, nós ponhamos o nosso refúgio, e dele nós vamos proclamar todos os seus feitos. Vamos viver essa vida fazendo a obra do Senhor e proclamando os seus feitos. Nos ajuda, Senhor, nisso também. Nós desejamos isso, Pai. E se há alguém aqui, Senhor Deus, nessa terrível situação de corda bamba espiritual, na beira do abismo, e que muitas vezes, Senhor Deus, há muito tempo está nessa situação, eu peço que o Senhor venha resgatar em nome de Jesus. Venha transformar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Pai, que ainda não teve um encontro com o Senhor por intermédio de Jesus, que ainda não conheceu os benefícios da cruz de Cristo e da sua ressurreição, que ainda não arrependeu dos seus pecados e que ainda está, Senhor Deus, com o seu coração pesaroso ainda por não conhecer a graça do Senhor, que o Senhor venha fazer esse milagre da salvação aqui nessa noite, Pai. E tanto aqui como também nas casas que nos ouvem, Senhor, nós clamamos por salvação, por restauração, por libertação nessa noite, Pai. Nós clamamos por isso, Pai. E assim nós oramos no nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre vós e sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.